Ora, cálculo da média. Esta média que nós vamos hoje aprender a calcular e a compreender o que é efetivamente uma média, vai ser relativa a dados que não estão agrupados. Portanto, quando estiverem em tabelas de frequência, o professor no 6º ano volta a falar nisso e ensinar-vos que é um bocadinho mais complexo. Agora, como dados não agrupados, o professor tem aqui um exemplo muito concreto de como é que a média se calcula e antes de vos explicar como é que se calcula, compreenderem o que é afinal isto da média, porque muitas vezes na matemática nós aprendemos a calcular, mas não percebemos muito bem o que é que as coisas querem dizer. Ora, relativamente à média, o professor tem aqui um problema relacionado com bolachas. Portanto, nós tínhamos aqui a Clara, a Bruna, a Diana e a Lúcia com bolachas de chocolate distribuídas de forma completamente diferentes. Então a Clara tinha 5 bolachas, a Bruna 3, a Diana 6 bolachas e a Lúcia 2 bolachas. Ora, elas estão completamente distribuídas de forma aleatória. Ou seja, se eu quiser aqui descrever o conjunto dos dados neste pictograma, eu tenho que o conjunto, vou-lhe dar um nome, neste caso o conjunto das bolachas, portanto pode ser o conjunto B. Então, ainda se lembram como é que nós representávamos conjuntos numéricos? Quem é que se lembra? Portanto, primeira letra, não é? Conjunto B. E este conjunto B é constituído, lembram-se das chavetas? Chavetas era o que iniciava o conjunto numérico. E se eu for então aqui abaixo ao meu problema, tenho a Clara com 5 bolachas. Portanto, primeiro elemento do conjunto numérico é o número 5. Depois temos o segundo elemento, que são as bolachas da Bruna, que são 3. Depois tenho aqui a Diana com 6 bolachas e a Lúcia com 2 bolachas. Ora, 6 bolachas e 2 bolachas. E encerro o meu conjunto numérico. Ora, neste caso o que é que nos falta fazer? Elementos que estão aqui a assistir em direto. O que é que este conjunto numérico tem que não pode ter? Há aqui um erro que o professor cometeu e que vocês vão ter que adivinhar qual é que é este erro que eu cometi a representar este conjunto numérico que tem aqui. Então, ninguém me sabe dizer. Não, o B está certo. É o nome do conjunto numérico. Agora, reparem lá aqui. O que é que isto que está aqui dos elementos do conjunto numérico está representado de forma errada? Porquê? Não, Martim. Não são as vírgulas. Vejam a ordem do conjunto numérico. Lembram-se do que é que o professor disse quando falámos de conjuntos numéricos? Eles tinham que estar de forma ordenada. Acham que estão? 5, 3, 6 e 2. Não, o conjunto numérico existem os finitos, Joana, e os infinitos. Neste caso é um conjunto finito, tem 4 elementos só. Mas o único erro que o professor cometeu aqui é que este conjunto numérico, os seus elementos estão completamente desorganizados, é ou não é? Então, para estar organizados, eu tenho que metê-los de ordem crescente, é ou não é?
assim. Todos concordam? Já tenho aqui o meu conjunto numérico organizado? Muito bem. Então vamos prosseguir para o nosso problema e vamos compreender o conceito de média. Ora, a média é como se eu agora agarrasse aqui nas bolachas todas que estão neste momento distribuídas por estas 4 meninas e baralhasse isto tudo outra vez. Ou seja, imaginem que eu agora agarrava nas bolachas e baralhava-as todas novamente e iria distribuí-las exatamente de forma igual por todos os elementos que constituem o grupo de amigas. São 4. Então, o que é isto distribuir de forma igual? Na vossa opinião? O que é distribuir equitativamente? De forma igual? Exatamente, Margarida. É dividir estas bolachas todas pelo número de elementos que o conjunto tem, que são 4 elementos, são as 4 meninas. Ora, quantas bolachas é que eu tinha no total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então eu vou agarrar nestas 16 bolachas e vou distribuí-las de forma igual pelas 4 meninas. Ou seja, se eu distribuir estas bolachas que estavam inicialmente distribuídas de forma completamente diferente, de forma igual, eu tenho que cada menina fica exatamente com 4 bolachas cada uma. Isto que vocês acabaram de fazer foi exatamente calcular a média dos dados, neste caso do número de bolachas que estavam inicialmente distribuídas. Então, eu posso pensar na média como o número de bolachas que cada rapariga teria se as bolachas estivessem distribuídas de forma igual pelas 4 raparigas que inicialmente não se encontravam. Portanto, quando nós fazemos a média, é como se estivéssemos a agarrar em todas as bolachas e irmos distribuí-las de forma igual por todas as meninas que estão no problema. Isto é a média. Média é exatamente esta noção. E como é que eu calculo então a média de um conjunto de dados não agrupados? Facilmente. Portanto, eu chego aqui, para já o símbolo da média é este, é um X com um tracinho cá em cima. E como é que eu calculo a média? A média é calculada somando todas as bolachas foi o que nós fizemos, distribuindo pelo número de meninas que as bolachas estavam distribuídas. Então, 6 mais 2, 8, 9, 10, 11, 16. 16 a dividir por 4 dão 4 bolachas a cada menina, que é efetivamente aquilo que nós vimos que acontecia se fizéssemos na realidade com as bolachas. Cada menina ficaria com 4 bolachas e seria esta a média dos dados agrupados. Então, temos aqui a explicação do que é média. Média é distribuir de forma igual os dados que estão desorganizados. E como é que nós fazemos para calcular? Somamos todas as bolachas que as meninas têm, dividimos pelo total das meninas, que eram 4, e o resultado desta soma e desta divisão vai dar então a média, que são as tais 4 bolachas que nós já tínhamos visto que era o resultado. Exatamente, muito bem. Portanto, média, meus amigos, é isto e já vos pode ajudar
naquilo que vocês tinham para resolver. Pronto, não sei se têm mais alguma coisa a dizer. Já havia Letícia. Ok, Letícia, o professor depois pode fazer daqui nada um pedido de reunião para te esclarecer o número 4 da página 72, está bem? Relativamente a esta matéria, posso encerrar a live e iniciar a de ciências? Ou alguém tem mais alguma dúvida que queira esclarecer? Ok. Então, olha, vou terminar a sessão e vou preparar a de ciências. Deem-me só 10 minutos para encerrar, está bem? Então vá. Um abraço. Tchau.